E aí galera, tudo bem? Como vocês estão hoje? Bom, hoje a gente vai ter um bate-papo muito interessante. A gente vai falar com o meu amigo Antoine, que é poliglota também. E ele vai falar com a gente sobre por que ele aprendeu português. Eu vou compartilhar a minha resposta também. A gente vai falar um pouco sobre a cultura brasileira e tal. E aí, Uhum. cara, tudo bem? Tudo e com você? Tudo ótimo. Empolgado para o nosso bate-papo hoje. Você sabe que essa é a minha terceira live e todas elas com você, então acho que parece que a gente tem muito de que falar, né? Uma live não é o suficiente. E Ah, normalmente as claro. nossas lives são um pouco largas também. Sim, isso é já costume, né? Com certeza. E eu vejo alguns nomes que eu reconheço, pessoas que me seguem, mas também nomes que eu não reconheço. Então, provavelmente tem pessoas aqui entrando como os seus seguidores, os meus seguidores. Enfim, acho que seria legal que a gente se apresentasse um pouco, né? Enfim, eu sou Richard, sou dos Estados Unidos, moro no Novo México, falo inglês, espanhol, francês e português fluentemente e pretendo aprender o italiano também. E então, eu sou apaixonado pela cultura brasileira, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. E eu já fiz algumas lives com Antoine no francês, mas ele tem mais experiência com esse mundo das redes sociais, então. Mas essa é a minha vez de ser o anfitrião. Então, agora, Antoine, você pode se apresentar. Eu não fui um anfitrião tão bom, né? Eu me apresentei primeiro, desculpa, mas agora é a sua vez. A gente já se conhece, tá? Eu não fico ofendido. Ah, beleza. Pode falar. Então, é sempre complicado, né? As coisas para se apresentar e, tipo, o que que eu vou falar sobre mim? Mas, Sim. então, eu sou professor de línguas, moro na cidade de Montreal, no Canadá, uma cidade multilingüe, multicultural, com muita diversidade linguística, muita diversidade cultural. Então, é uma cidade que eu amo. E, é, sim, há muitos anos que eu aprendo português. Comecei a aprender português, acho que faz 12 ou 13 anos. Então, a minha, a minha jornada com o português é bem longa. E o que eu posso falar? Sim, é basicamente isso. Eu sou empreendedor e eu ensino línguas online. Sim. Sim, com certeza. E a gente vai abordar esse tema um pouco mais sobre por que você aprendeu o português. No meu caso, eu aprendi faz pouquíssimo tempo, tipo 3 anos, ou seja, com aprendizado de idiomas, segundo eu, isso não é muito tempo. Eu comecei no início da pandemia, mais ou menos. Mas acho que é interessante, é importante falar isso também, que às vezes na comunidade linguística ou poliglota as pessoas se comparam, né? Mas porque as outras lives você era o nativo, né? Você estava falando a sua língua materna, mas nessa live acho que a gente, nós dois, nos conhecemos bem, temos confiança, mas às vezes vamos esquecer uma palavra, vamos falar errado. Tudo bem, eu nunca vou julgar Antoine, ele não me julga, então a gente não precisa se comparar nos comentários nem nada disso, né? Eu acho que nós dois conseguimos nos comunicar e isso é o mais importante. Então, queria Sim, e falar isso. uma coisa também que eu já vi com outros aprendizes, né, de uma língua é que se você está aprendendo a mesma língua que a outra pessoa, é possível você ter, como falar, algumas algum vocabulário que a outra pessoa não tem, ou não sei, algum aspecto da gramática que você tem mais facilidade. Mas depois a outra pessoa também pode ter alguns pontos Fortes, né? fortes, exato. E então, é basicamente isso, né? Então eu aprendo dos nativos, mas eu aprendo também dos outros aprendizes, né? Que tem
uma jornada diferente da minha. Exato. Não sei se isso é chuva. Tem tipo um barulho de chuva. Tem chuva. Comigo? Tem chuva? Tá, tá chovendo. Comigo não, não tá chovendo. Bom, Você tá. então eu acho que Ok. alguma alucinação. Não, mas assim, porque aqui não tem chuva e eu escutei um. Não sei, vocês podem me falar nos comentários aqui se é que tô, eu Bom, tô enlouquecendo ou o que tá acontecendo aqui? Porque eu tava com esse barulho de chuva. sim, eu moro no Novo México, então nunca chove aqui. Nunca chove. Aqui chove. Chove, neva, de tudo aqui. Só que não temos furacões ou. Eu nem sei como falar. Tornados, não sei. Tornão, não sei. Não sei como falar isso. Mas não tem nada disso, mas tem muita chuva, tem muita neve, tem muito sol, tem muito de tudo. Tá, beleza. Aqui as Então, pessoas não gostam do barulho de chuva, ok. Então sou eu. parece que só você que tá ficando louco, né? Tornados. Não, beleza. Obrigado. Então, sim, isso foi simplesmente algo que eu queria falar bem rapidinho, mas agora a gente vai entrar no tema principal, e nessa vez eu vou ser um bom anfitrião, porque eu já publiquei alguns vídeos no meu canal do YouTube, que aliás se chama Gringoglote, onde eu falei sobre por que eu aprendi o português brasileiro e por que eu amo o Brasil. Mas eu gostaria de saber a sua resposta. Eu vou compartilhar a minha resposta mais curta, não vou falar tipo 10 minutos como nos vídeos. Mas, Antoine, eu queria começar com a pergunta, tipo, por que você aprendeu o português em geral e depois por que você aprendeu o português brasileiro especificamente? Tá bom, eu também vou responder a uma pergunta aqui que acho que uma pessoa Sim, acabou de é entrar, pertinente. de onde a gente é. Então, eu sou de Montreal, no Canadá, e Richard é do Novo México, Nos Estados Unidos, sim. sim, nos Estados Unidos. É bom, é bom especificar para as pessoas que não conhecem. Algumas pessoas acham que está no México. Sim, sim. Não, mas é Pelo verdade, nome, é uma né? coisa que eu já vi, que os americanos, às vezes, quando falam com europeus ou com africanos, pessoas de outros continentes, vão falar, eu sou de Connecticut. E as pessoas na Suíça não vão saber necessariamente onde fica o Exato. Connecticut, né? Mas às vezes os americanos acham que todos são americanos como ele. Sim, não é requisito que todo mundo saiba todos os estados dos Estados Unidos, mas às vezes a gente acha isso, que, sim, eu posso falar qualquer estado e todo mundo conhece a geografia norte-americana perfeitamente. Então, preciso esclarecer Sim. isso um pouco. Mas agora sim, pode falar. Tá bom. Eu vou responder a primeira pergunta sobre o português em geral, né? Isso. Então, foi um pouco por acaso que eu aprendi o português, como a maioria das minhas línguas tem um pouco esse alimento um pouco aleatório, um pouco do nada. Então, português, por que eu aprendi? Eu estava aprendendo italiano, depois do espanhol eu comecei a aprender italiano. Só que o problema é que eu não conhecia ninguém que falasse Tá. italiano. E eu perdi a motivação, porque eu pensei, nossa, com quem eu vou falar essa língua? Então eu parei, depois de 6 meses, isso era na adolescência, né? Depois de 6 meses estudando italiano, eu pensei, nossa, melhor voltar para o estudo de italiano no futuro, talvez, mas por agora eu não vejo o ponto, eu não vejo a importância de continuar. Não a importância, mas assim, eu não estava me sentindo tão Motivado. motivado. E no mesmo tempo digamos, dessa perca de motivação com o italiano, eu tinha um amigo próximo meu, que estava aprendendo português. E, na verdade, ele já falava português muito melhor do que o espanhol, que é bem
raramente que as pessoas vão falar português antes do espanhol. Sim. No caso, eu falava espanhol muito bem, ele conhecia um pouco, mas assim, ele era mais de falar português. E, e no começo eu achava estranho. Ah, por que você está aprendendo em português e não espanhol? Como todos, né? Sim. E eu achava bem estranho porque eu estava comparando sempre com o espanhol, né? Então, para mim, o português soava bem estranho, como um espanhol com um sotaque bem esquisito. Mas meu amigo, ele me apresentou a muitos amigos deles que eram do Brasil. Eu comecei a socializar, ter uma vida social com brasileiros e eu vi bem rapidamente que eu conseguia entender muitas coisas e até falar, me adaptar um pouco com o meu espanhol, me adaptar para falar em portunhol e dava para entender. E, e é isso. Então, depois eu vi que, na verdade, eu gostava dessa língua. Eu comecei pensando que era uma língua chata, uma língua muito feia, em comparação com o espanhol, e a minha percepção mudou depois de conhecer esses pessoas do Brasil, que eram muito legais. E acho que é sempre isso comigo. Quando eu conheço uma pessoa de uma cultura, de um país em particular, eu tenho esse interesse com a cultura e também com a língua. Então, também aconteceu comigo com uma amiga russa, eu comecei a aprender russo. Depois eu deixei do lado, não sei se fala em português, deixar do lado. Assim, Sim, eu se fala. me afastei do russo depois porque eu me mudei de Vancouver a Montreal. E a minha amiga, ela mora em Vancouver, então eu não estava Ah, com esse tá. contato. Mas assim, foi isso. Foram os brasileiros, basicamente, graças às amizades que eu fiz, né, nessa época. Eu comecei a me interessar e a fazer. Depois eu comecei a fazer intercâmbios linguísticos e essas coisas, né? Então, o português, para responder a segunda pergunta, por que o português brasileiro, que na verdade eu nem pensei nem pensei que eu tinha duas opções. Era tipo, esse foi o português com esse foi o português que foi apresentado para mim, né? Graças a meu amigo e Uhum. aos amigos do meu amigo. Então, é um pouco isso, né? O português brasileiro me escolheu. Eu sempre falo Isso. isso, as línguas me escolhem, porque são coisas assim da vida que você nem tá planejando e assim, acontece. Exato. Sim, adorei. Beleza. Então, eu vou compartilhar rapidinho a minha resposta e depois eu vi outra pergunta no chat sobre como a gente aprende os idiomas. Acho que a gente poderia fazer uma live completa sobre esse tema. Então, eu vou compartilhar algumas dicas, mas não vou falar muito profundo, não vou aprofundar nesse tema. Mas, enfim, respondendo a primeira pergunta sobre por que eu aprendi o português em geral, bom, eu já falava o espanhol e o francês, então eu sempre falava que ia ser o meu próximo idioma. Tipo, fazia sentido para mim. Eu falei, tipo, bom, com o espanhol e o francês, o português vai ser fácil, né? Embora não fosse tão fácil, você sabe, nunca é fácil, mas eu já tinha essa base dessas línguas, né? Então isso me ajudou muito. Então, basicamente foi isso, porque eu achei que ia aprender o português. Mas, enfim, eu comecei, na verdade, a pensar. Eu não sabia que existiam tantas diferenças entre o português de Portugal e o português brasileiro. Então, eu comecei porque eu tive uma conferência em Portugal. E o meu irmão, ele morou em Portugal por alguns anos, então ele fala o português de Portugal. E, então, quando eu falei para ele que eu ia para Porto, para uma conferência, para Lisboa e tal, ele me ajudou um pouco. Eu estudei, tipo, 3 meses usando o Duolingo, mas eu não sabia que o Duolingo estava me ensinando o português brasileiro, basicamente. Então, eu cheguei lá e também eu acho que o Duolingo talvez não fosse a melhor escolha para estudar, porque eu já tinha a base dos outros idiomas, provavelmente não precisava do Duolingo, mas, enfim, eu cheguei em Portugal, quase não entendi nada, e depois eu fiquei um pouco deprimido, e não foi até a pandemia começar quando, de repente, eu falei, tipo, é agora ou nunca para aprender
o português, porque agora, de repente, eu tinha muito mais tempo, tinha motivação para ter contato humano, para conhecer outra cultura, não queria gastar esse tempo, né? Então, eu falei, tipo, agora eu vou realmente aprender o português. E, nesse caso, eu falei, tipo, bom, quando eu morei na Guatemala, eu adorei a cultura latino-americana, né? Ou seja, eu me apaixonei por essa cultura e não sabia que a cultura brasileira ia ser diferente. Por exemplo, muitos brasileiros nem se identificam como latinos, mas para mim, nessa época, eu achava que era basicamente a mesma coisa. E eu falei, tipo, puxa, se eu quero conhecer todo esse continente da América, né? Não somente os países hispânicos, né? Se eu quero conhecer o Brasil, uma parte muito importante desse mundo, desse continente, eu precisei do português. Então, foi basicamente por essa razão que eu queria conhecer a cultura brasileira, então não fazia sentido aprender o português de Portugal. E daí me apaixonei pela cultura brasileira e respondendo a essa pergunta no chat, eu aprendi o português brasileiro escutando muito conteúdo, muitos podcasts e falando com brasileiros, porque durante esses meses de isolamento, todo mundo estava disponível, então foi muito fácil falar com pessoas, né? E assim também conheci muito do país, porque falando com muitas pessoas, conheci muitos estados, muitas regiões, muitos sotaques. Isso foi uma experiência incrível, inesquecível para mim. Então, para você, como você estudou o português? Foi mais, tipo, falando com os seus amigos? Ou o que você fez? Sim, sim, eu aprendi o português falando. Eu aprendi o português, eu acho que a língua que eu aprendi depois do francês e do inglês, mas sobretudo do francês, que foi a primeira língua que eu aprendi. Eu acho que a língua que eu aprendi, não, o francês e o inglês também, assim, sabe? Quando você é criança e você aprende no contexto da imersão. E eu acho que em todos os casos, todas as línguas que eu aprendi, eu fiz essa imersão, mas o português foi a língua que eu fiz mais. E o que aconteceu é que eu estava falando tão, tão frequentemente em português com brasileiros que meu português, assim, eu consegui aprender muito, muito rápido, sobretudo com a base que eu já tinha em duas línguas latinas, né, o francês e o espanhol. Então, eu fiz muitos intercâmbios. Na verdade, eu faço isso com todas as línguas, mas foi em português, basicamente no português, os intercâmbios foram, eu diria, o foco principal. Que com o espanhol, por exemplo, eu comecei com professoras no ensino médio, então foi isso que me levou a falar espanhol. Tipo, eu comecei com uma estrutura na escola, né? Com o português eu fiz a minha própria estrutura. Foi a primeira língua que eu fiz de forma realmente autodidata, porque o dinamarquês eu fiz de forma bem autodidata também, eu continuo aprendendo também com todas as minhas línguas, mas com o dinamarquês, por exemplo, eu também fiz algumas aulas de dinamarquês, um curso de dinamarquês no centro escandinavo, mas com português eu não fiz nada de aulas, foi completamente autodidata, com aplicativos, sites e muito intercâmbio. Então, foi isso, né? Foi uma coisa um pouco estranha explicar para as pessoas como que eu fiz para aprender, porque eu fiz de uma forma tão diferente do que as pessoas se imaginam. Na aprendizado, as pessoas imaginam que não sei o que mais no contexto de uma aula, ou com o professor ativo, ou não sei o quê. E no meu caso foi com intercâmbios. E acho que, eu sei que eu não sou a única pessoa, mas também sei que tem muitas pessoas também na comunidade de poliglota que fazem sempre com professores.
que aprendem sempre com professores, não só com intercâmbio linguístico, né? Então, eu sinto que é um pouco fora do comum. Fora do comum, mas acho que nós dois usamos essa técnica, né? Ou seja, eu também tive três experiências diferentes para o francês, foi na escola, a técnica acadêmica, o espanhol foi morando fora, né? A imersão em outro país. E Uhum. o português foi, tipo, tendo muitos intercâmbios linguísticos com nativos. E falando rapidinho sobre isso, eu acho que essa foi como eu realmente conheci a cultura brasileira de uma forma distinta para as outras línguas que eu falo, porque eu não tive somente um professor, um tutor. Eu vi um dos meus tutores está aqui na live, Olavo, se você ainda está lá, obrigado pelo seu apoio, mas, enfim, não estou falando mal de ter um tutor, porque é muito bacana falar com ele, mas eu nunca teria conhecido esse país continental falando somente com um tutor, sabe? Ou seja, tendo vários intercâmbios com pessoas de todos os estados, conhecendo vários sotaques, eu realmente, porque a cultura brasileira, entre aspas, não é apenas uma cultura, são muitas culturas. Então, para conhecer a diversidade de culturas nesse país, nunca ia conseguir esse conhecimento ou conhecer essas Uhum. culturas falando com uma pessoa só. Acho que ninguém tem esse domínio do país completo, né? Então, no seu caso, você falou com várias pessoas de vários estados, ou como foi? Então, durante um bom tempo eu fiquei com tipo, como falar, eu tinha um parceiro linguístico durante um bom tempo, um amigo meu de Curitiba. Ah, E que legal. então digamos que foi esse intercâmbio que me ajudou mais, mas daí eu também falei com outras pessoas, eu também fiz um intercâmbio com um cara do Rio, depois eu conheci meu amigo Danilo, que é da Bahia. Então, Ah, eu que também legal. tive muitos intercâmbios linguísticos com pessoas de vários estados do Brasil, né? E acho que isso também me influenciou meu português. Acho que as pessoas às vezes me falam, a não ser. Não, na verdade as pessoas me falam que eu tenho mais influência paulista. Mas assim, mesmo assim eu sei que tem algumas influências de outras regiões, talvez, porque eu falei com pessoas de muitas regiões, né? Exato. Então, e eu aprendi sobre esses lugares também, essas regiões. Então, e é isso que eu gosto também com intercâmbios linguísticos, é que tem esse foco no intercâmbio, né? E é um intercâmbio de português francês ou português inglês, mas também é um intercâmbio de cultura, assim. Tipo, eu falo sobre meu país e a pessoa que está falando comigo também tá contando coisas sobre o país também, dele ou dela. E isso é bem interessante ter essa oportunidade de conhecer uma cultura através da internet. Eu nunca fui para o Brasil, ainda não fui para o Brasil, tenho planos, né, para o ano que vem, mas as pessoas ficam bem surpresas quando eu falo que eu nunca fui para o Brasil, mas é que eu aprendi a língua e a cultura através de interações com brasileiros. Então, os brasileiros não eram, como falar, não estavam no próprio país, estavam no exterior, mas ainda assim eles vão exportar a cultura deles, né? Então Exato. eu tive esse contato com a cultura também sem ter viajado, né? Sim, sim. E, com certeza, os brasileiros são muito orgulhosos da sua cultura, né? Da cultura deles, e com razão, porque é uma cultura maravilhosa. Parece que a gente teve a mesma experiência, tipo, conhecendo a cultura sem morar lá, sem mesmo viajar, visitar esse país. Mas a gente vai marcar, porque a gente deve ir juntos, né? Isso Sim, seria bem legal. ótimo. Seria E ótimo, Arthur. na verdade, eu estou planejando a minha primeira viagem com a minha esposa e os meus filhos e
Enfim, isso seria outro tema, outra live. A gente vai planejar uma viagem para o Brasil. Mas a gente acabou de mencionar como a gente conheceu essa cultura, essas culturas nesse país. Enfim, agora eu gostaria de comparar um pouco a cultura brasileira com a nossa cultura. Eu vou falar com a minha cultura estadunidense, você vai falar com a sua cultura não somente canadense, mas quebequense, que para os que não conhecem, o Quebec é a sua província no Canadá que fala o francês como língua oficial. Bom, como a única língua oficial, quero dizer. E, enfim, quais foram as coisas que te chamaram a atenção? O que você gosta dessa cultura brasileira? Porque